4. Eu vou falar sobre os dois alicerces. Um texto conhecido, uma parábola de Jesus, aonde ele vai falar sobre a construção do alicerce. Aonde está construída a sua casa? Pergunta para você mesmo, aonde está construída a minha casa? Aí você vai falar assim, na rocha que é o Senhor Jesus, amém? A minha casa está construída na rocha, a minha casa está na rocha, glória a Deus. Diz assim, Mateus 27, 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda, grande a sua ruína. Aquela casa caiu. Mateus 7,24, ele conclui o Sermão do Monte com essa parábola dos dois fundamentos, né, dos dois alicerces, que vai falar sobre isso. A ideia que Jesus passa nessa parábola, eu sempre, quando eu vi essa parábola, eu até brinquei com as meninas, alguns aqui vão lembrar dessa música que era assim: não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. É isso. Então, eu ouvi a minha vida inteira e eu pensava assim, quando está falando dessa parábola, está falando da casa da areia, né? Está falando ali construir uma casa na areia. Só que, parando para pensar, quem constrói uma casa na areia da praia? Você não vai numa praia e vê casa na areia, não é verdade? Aí a gente, estudando um pouquinho, a ideia que Jesus passa nessa parábola é de uma inundação provocada por um rio. Provavelmente o pano de fundo que Jesus usou para contar essa história foi uma conhecida sobre o Hades. O nome se escreve W-A-D-I-S, Vades, mas se pronuncia o Hades, dessa forma. É um período de seca em Israel, que acontece durante o mês que vai de maio a setembro, um período de seca que tem ali. Então, esse período de seca, todos sabem que tem um rio que flui ali, mas nesse período de seca não tem rio, só tem areia, está tudo seco. Então, aqueles que não conhecem o lugar, aqueles que não conhecem o terreno, está tudo bem, está tranquilo aqui, não tem nada, não vai passar nada. Mas quem conhece o lugar sabe que depois de outubro, abril, acontece, a estação muda, e volta as chuvas, e volta o rio começa a passar naquele lugar. Então, quando Jesus está falando sobre essa parábola, ele está falando sobre esse rio. A gente vai encontrar isso. Abre a sua Bíblia aí, em Mateus 126, em Salmos. Meu Deus! Em Salmos, vocês estão ligados, viu? EBD, glória a Deus. Pessoal aqui, é Bíblia, alicerce. É só para ver se vocês estão na EBD mesmo. Salmos 126, 4.
Coloca para mim na tela. Diz assim, ó: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. As correntes do Neguebe, ou as correntes do sul, ou as torrentes do Neguebe. Essas torrentes do Neguebe é um fenômeno que acontece até os dias de hoje naquela região. E ali também são conhecidos como as trombas d'água. Então, o restaurar é por quê? Porque sabe que naquele período, ainda que tenha as dificuldades na sua vida, ainda que tenha as secas na sua vida, ainda que tenha os momentos difíceis, mas restaura porque você sabe que aquele rio vai passar de novo, sabe que as águas vão fluir na sua vida mais uma vez. A nossa vida, ela pode ter momentos difíceis, a vida do cristão pode ter momentos difíceis, a gente vai ver isso mais à frente aqui, mas quando fala assim, restaura, é porque sabe que as correntes do Neguebe, ela vai passar ali naquele rio. Então, quando Jesus está falando sobre essa parábola, ele está falando, a noção dele, para que aquele povo entenda daquele lugar, é sobre esse período em Israel, período da seca, período de um campo tranquilo. Então, eles vão ver aquele campo tranquilo, aquela areia, dá para construir aqui, mas só que vai vir o rio vai voltar a passar ali. É um lugar para ser construído? Não. É um lugar que tem alicerce? Não. E como você descobre se aquele lugar é um bom lugar, se aquele lugar tem alicerce? Se aprofundando no lugar. A gente muda a palavra, se aprofundando na rocha. E a rocha é a palavra, a rocha é Cristo. Como você sabe como está o seu alicerce? Se aprofunde na palavra. Como estão as nossas bases? Se aprofunde na palavra. Como está a base da tua casa? Se aprofunde na palavra. É o nosso alicerce, é a nossa base. Se você pode até procurar, eu procurei na internet, e realmente é um fenômeno que está tudo limpo, tudo tranquilo. Dá um estrondo, porque em outro lugar está chovendo, vocês sabem que tromba d'água é dessa forma, né? A cabeça d'água está chovendo onde você não está vendo, e daqui a pouco vem aquelas águas, inundando todo aquele lugar. Então, quando Jesus está falando essa parábola, e quando Jesus fala por parábolas, a gente vai ver, inclusive eu estou lendo esse livro aqui, que esse livro foi um livro que a gente comprou lá na conferência, livro muito bom, todas as parábolas de Jesus aqui, até para a gente ter as 42 parábolas, né, para a gente ter se aprofundar um pouco mais naquilo que diz na Bíblia. E Jesus está falando para aquele povo, e quando ele fala por parábolas, ele está falando do ambiente, ele sempre vai falar daquilo que tem no ambiente, daquilo onde está o povo, para que haja entendimento ao povo. Trazendo isso, eu procurei ver lá na internet, e realmente tem lá inundação, o pessoal sai correndo, já teve acidente, porque as pessoas ficam esperando para tirar foto, e para pensar, você está no deserto, daqui a pouco, do nada, vem uma torrente de água gigante para tudo quanto é lado, você fala, que isso, gente? Meu Deus, é uma coisa bem inesperada por estar no deserto. Depois, se você quiser, você procura aí no YouTube, que vai te mostrar sobre isso. E tem pessoas que ficam ali para filmar e já teve até acidente, porque é tanta água que a pessoa acha que não vai chegar até ela e leva ela também. Enfim, Jesus está falando sobre isso. Só que eu quero destacar aqui 2 pontos que Jesus vai falar sobre o homem prudente. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Talvez você já ouviu essa parábola, essa mensagem, essa pregação por várias vezes, mas Jesus, ele tem a sua multiforme graça, a sua multiforme de falar, e cada vez que ele fala, como falou comigo nessa palavra, é diferente. Jesus tem sempre algo novo, Jesus tem sempre algo a mais para a gente. Então, precisamos nos aprofundar cada vez mais no Senhor. No versículo 24, diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras. Calma aí, é só escutar? Não. Mas também as pratica. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha, ele ouve as palavras do Senhor,
ele ouve aquilo que Jesus está falando, ele ouve o que Deus quer falar com ele, tem os ouvidos prontos para ouvir a voz do seu Deus. Mas muitas das vezes, pessoas ouvem, Jesus fala com ele, fala com ela, fala de todas as formas, mas deixa para lá, depois eu faço, depois a gente vê, não pratica aquilo que Deus quer falar, que Deus está falando com ele. E o que é o praticar? O praticar é você ler a palavra de Deus, o praticar é você amar a palavra de Deus, o praticar é você guardar a palavra de Deus, o praticar é você examinar, é você meditar, o praticar é você obedecer, não só obedecer, mas também utilizar a palavra de Deus no dia a dia. Hoje, ali fora, eu estava conversando com um jovem, e a gente brincando, eu falei, Carlinhos, falei teu nome, Carlinhos, desculpa, mas foi tranquilo. A gente estava conversando, ele estava tomando um café, e eu falei, Carlinhos, esse café está pela metade. Se você começar a encher de café, vai fazer o quê? Vai transbordar. Eu falei, é assim que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Quer que você transborde. É o transbordar. E como a gente consegue fazer isso? Como eu consigo encher uma xícara? Colocando algo dentro. Como você vai conseguir se encher? Colocando a leitura, o amor, guardando, examinando, meditando, obedecendo, utilizando. Seja cheio do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Esse se encher, você tá alicerçando sua casa. Você está alicerçando sua vida. Você está meditando na palavra e as dificuldades da sua vida, os problemas da nossa vida, que todos nós temos. Por quê? Porque a gente vai ver que no texto, os ventos, a tempestade, os problemas, ele não vai bater só aonde a casa foi derrubada, não. Os ventos, a tempestade, ele vai, mas não, eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, nada vai chegar à minha tenda. Não vai chegar, mas você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Você está guardado por Cristo. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, mas você está alicerçado, você sabe aonde começou, você sabe aonde você construiu a sua casa. Você sabe aonde foi a base da sua casa. Eu lembro que, há muito tempo atrás, quando eu fui casar, muito tempo, que a gente oramos durante 5 anos, pedindo ao Senhor, orando, alicerçando, preparando os fundamentos, preparando o alicerce. E quando casamos, foi tudo uma maravilha, aleluia, glória a Deus, o alicerce estava pronto, né? Só que não é porque você casou ali debaixo da mão do Senhor, das coisas, daquilo que era para ser feito, que não veio os problemas. Vieram os problemas, vieram as dificuldades, mas tinha um alicerce, mas tinha base para sustentar. Essa base foi construída. E eu te peço a você refletir hoje, aonde está a sua base? Aonde está a base da sua vida? Aonde foi construída? Aonde está sendo construída o seu alicerce, a base da sua vida? Aqui, Jesus está falando ao povo e dá duas direções, mostra de forma simples e direta. Aquele que foi prudente construiu sobre a rocha. É lógico, você vai construir uma casa, você vai construir alguma coisa, você vai falar, não, isso aqui tem que ser firme. Tem que ter uma firmeza, tem que ter um alicerce, tem que fazer direito. E para fazer as coisas direito, demanda tempo. Para você se alicerçar, leitura demanda tempo. Amar, guardar, examinar, meditar, obedecer, tudo demanda tempo, né? Então, só que nos dias de hoje, tá assim, ó, tem que ser para ontem, tem que ser rápido, tem que ser logo, agora.
Mas você tem que lembrar sempre, jovens, os mais maduros, que estamos construindo algo, e esse algo tem que ter uma base sólida, e é Cristo. Cristo, porque ele também vai falar do homem insensato, que constrói sua casa sobre areia, porque ele vai estar ouvindo tudo aquilo que Jesus está falando, sabe de tudo aquilo que Jesus está falando. Tem aquelas pessoas que você fala de Jesus e a pessoa fala assim: meu irmão, tudo que você for me falar eu já sei. Legal, então agora pratica, agora faz, já que você sabe, né? Que tem aquelas pessoas que você vai falar de Jesus e não, olha, eu já fui da igreja, eu já sei, mas a Bíblia fala que há dois caminhos, é céu e inferno. Aquele que ouve as minhas palavras, pratica, que busca e persevera. Apocalipse vai falar aqueles que perseverarem até o fim, porque as dificuldades vêm, a tempestade vai vir para aqueles, para o prudente e o não prudente, mas precisamos estar firmes na rocha, precisamos estar alicerçados na rocha, precisamos entender que Cristo é a nossa rocha. Ouvir não é suficiente. Jesus enfatiza que não basta conhecer ou concordar com seus ensinamentos, é necessário colocá-los em prática, é necessário a gente colocar em prática. E tem coisas que é difícil, tem coisas que demanda tempo, tem coisas que tem que trabalhar no seu coração, tem coisas que a gente fala assim: meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar minhas palavras, eu preciso amar mais, eu preciso crer mais. Precisamos exercitar nossa fé em Cristo. Quantas as dificuldades vêm, mas o vento está batendo, a tempestade está soprando, e está difícil, Jesus está no barco, Jesus está contigo, nas nossas dificuldades, em todo o tempo, Ele mostra que está conosco. A rocha representa Cristo e sua palavra. A gente pode conferir isso lá em 1 Coríntios 10, 4, que vai falar que Ele é a rocha. É uma base firme e inabalável diante das tempestades da vida. Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha. Jesus Cristo, Ele é a nossa firmeza. Jesus Cristo, Ele é tudo para nós. Jesus Cristo é tudo para mim. Em meio a tantas dificuldades, em meio ao caos, em meio a tem momentos na nossa vida de tempestade, de coisas tão difíceis, que eu estava conversando isso ontem com um amigo, mas não vou falar o nome dele, até porque vocês também não conhecem, mas eu estava conversando isso com ele ontem, vivendo uma tempestade difícil da vida dele, e eu falei: cara, fica firmado na rocha, fica firmado em Cristo, porque vai passar. A tempestade, você já viu uma tempestade que dura para sempre? A tempestade, ela vem impetuosa, vem aquele vento forte, vem aquela tempestade, vem aquele vento que, ai meu Deus, segura, fecha tudo, esconde o espelho, né? Pra quê, gente? Né? Fecha tudo, tá tempestade, tá vento, tá isso, tá aquilo, outro, só espera, que ela vai passar, mas fica firme, fica ali, aguardando no Senhor, porque vai passar. Se você está vivendo tempestade, se você está vivendo dificuldades, precisamos estar firmes, precisamos estar ali com Cristo, falando: Senhor, só me dá forças, porque vai passar, e eu sei que em Ti eu sou vitorioso, em Ti eu estou na rocha, em Ti minha casa está firme, em Ti minha vida está firme. Tempestade com filho, tempestade com marido, tempestade com esposa, tempestade nas dificuldades, se fica firme, ora, mantém a fé, guarda a fé. A areia representa fundamentos frágeis, como opiniões humanas, tradições vazias, ou até mesmo autoconfiança. Não, vou construir aqui, vou fazer aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Não, tem nada a ver. Opa, ih, caramba, falei com alguém aqui? Com alguns jovens, com alguns mais experientes, que muitas coisas, não estou falando aqui da igreja só, mas muitas coisas no dia a dia, não tem nada a ver isso. Ih,
Mas Jesus está falando aqui, ó, escuta as minhas palavras e as pratica. Não, mas eu não preciso fazer isso. Eu não preciso amar todo mundo. Não. Ué, Jesus falou, ó, ama, não é só um ou outro, né? Jesus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo não é quem está do seu lado, não é quem é da sua família, é amar como Jesus amou. Então, hoje em dia tem muito assim, não, nada a ver, não precisa fazer isso. Não precisa. A areia representa isso. A areia representa quando você está ali fazendo o alicerce e tem aquele... Você é o pedreiro que sabe ali, o profissional. Mas tem aquele cara que fala assim, não, já construí 10 casas, precisa fazer isso não. Não, esse ferro tão grosso, no alicerce, desnecessário. Mas você sabe que precisa, você sabe que tem que ter aquela firmeza, você sabe que tem que ter o que é certo ali. O que precisamos fazer? Ouvir somente a voz de Cristo. Ouvir a voz de Deus, porque os rudimentos, a areia, as coisas do não tem nada a ver, não precisa. Para que isso? Vai acontecer. E precisamos ouvir somente a voz do Senhor. As tempestades simbolizam provações, dificuldades e também o julgamento divino. A chuva, a tempestade, as dificuldades, as provações, elas vêm para os dois lados. Precisamos estar em Cristo. Concluo essa palavra, que me pediram até 9h15. Foi. Quem constrói sobre a rocha, a sua casa sobre a rocha, permanece firme e inabalável. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, permanece firme em Cristo. Quem constrói a sua casa sobre a rocha, vai vir as dificuldades, vai vir as provações, vai vir os momentos difíceis. Porque crente passa por momentos difíceis? Não, gente. Vocês são bênção, são firmeza mesmo. Eita glória, aqui é bênção demais. Aqui ninguém passa por um momento difícil, tá vendo, pastor? Igreja bênção, igreja diferente. Igreja. Pastor não faz um gabinete nessa igreja. Tá todo mundo, ó, em paz. Mas lembre-se que nos momentos difíceis, que eles vão vir na nossa vida, que vai acontecer na nossa vida, que vai ter na nossa vida, Bia, vai ter. Lembre-se aonde estão os seus fundamentos, aonde você está alicerçado, aonde você construiu a sua casa, aonde sua casa foi construída, aonde sua vida foi construída. Lembre-se que você pode falar nos momentos difíceis, o meu Redentor vive, eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu tenho um Deus que está comigo, eu tenho um Deus que me estende as mãos, eu tenho um Deus que me segura, eu tenho um Deus que cuida de mim em meio às dificuldades, em meio às provações. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos, porque sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que não estamos desamparados. Quem constrói sua casa sobre a rocha sabe que está construindo diante de um Deus poderoso. E ainda que tudo possa desmoronar, tudo possa não estar correndo bem, mas você firmado na rocha, você tem a sua salvação garantida, você tem a sua vida eterna. O mundo é passageiro, eu sempre falo isso. O mundo é passageiro. As coisas no mundo é passageiro. A nossa vida é tão rápido. Passa tão rápido, não é verdade? A gente vai vendo pelas crianças da nossa igreja, você quer ver a sua idade passando rápido, trabalha com criança. Não é verdade? Porque você está vendo uma criança aqui, você trabalha ela, passa um tempo, aí você olha assim, meu Deus, você está desse tamanho. Aí você para pensar, estou ficando velho. Não é assim, tia Lília? Ia falar um negócio aqui, mas nem vou, tia Lília. Deixa quieto. Mas o nosso tempo aqui é passageiro. E passa muito rápido. Passa muito rápido nessa terra. Então, para a gente viver
uma vida em Cristo, nossa vida precisa estar firme nele, precisa estar alicerçada na rocha, na leitura, na palavra, na firmeza, no amor, no meditar, no obedecer a palavra, no obedecer a Cristo, no obedecer os mandamentos. No obedecer, não é não obedecer não, tá? É no obedecer. Jesus está chamando cada pessoa a decidir qual será o alicerce da sua vida. Somente quem ouve e obedece a palavra terá firmeza para enfrentar crises e ter segurança em Deus. Somente quem ouve e as obedece, é o que Jesus está falando. Aquele que ouve e as pratica, aquele que ouve e obedece. Não basta só ouvir. Ouvir, a gente pode estar vindo para a igreja, pode estar em encontro, pode estar em conferência, pode estar em eventos, só vai estar ouvindo. Precisamos praticar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pastorzão.